Boa noite a todos. Que nosso querido Mestre Jesus possa encontrar no coração de todos nós uma terra bastante fértil para cultivar a sua semente de amor e de paz. Nós começamos a nossa exposição da noite com uma frase de Allan Kardec, onde ele afirma que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. E nós temos uma série de inclinações que ainda devemos ter um cuidado muito grande e que precisamos procurar eliminar do nosso dia a dia, não é segredo a ninguém. A nossa condição espiritual ainda requer um esforço muito grande para que possamos ir eliminando todas aquelas tendências que nos acompanham de muito tempo e que hoje nós temos, através do Evangelho de Jesus e através do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, a possibilidade de trabalhar essas mazelas para então conseguir eliminar elas. E essa eliminação, conforme vai acontecendo, ela vai nos conduzindo à nossa verdadeira evolução. E às vezes, a gente acredita que o simples fato de frequentar a casa espírita resolverá todos os nossos problemas. E na verdade, o que a gente encontra dentro do espiritismo são as orientações. O modo de como nós precisamos corrigir essas más condutas que ainda fazem parte do nosso dia a dia, para então conseguir fazer com que os problemas comecem a ser solucionados. É curioso que às vezes nós ouvimos dos nossos companheiros espíritas várias ideias ou vários pensamentos envolvendo qual seria o nosso objetivo aqui na Terra. Muitos criam verdadeiras fantasias, principalmente se baseando em grandes obras de espíritos missionários, etc. Mas a gente consegue entender, de acordo com o que a gente vai estudando a doutrina, que o nosso maior objetivo é a transformação moral. É para isso que nós estamos aqui. E nós precisamos, sem dúvida alguma, empenhar todos os nossos esforços nesse quesito, para que ele aconteça. Para que a gente não saia dessa encarnação da mesma forma que nós entramos. Mas alguém pode estar se perguntando, como que eu consigo isso? Como eu chego a essa transformação moral? Ou, pelo menos, quais os primeiros passos que eu preciso traçar para um dia alcançar? É claro que ninguém vai sair dessa presente encarnação como um espírito puro, como um ser angelical. Mas, embora a caminhada seja longa, nós precisamos iniciar os primeiros passos. Isso depende de quem? De nós. E para conseguir dar esses primeiros passos e buscar os meios necessários, quem nos dá a fórmula é o próprio Cristo. Quando ele nos ensinou que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas amar ao próximo, eu amo o meu próximo. Será? Normalmente a gente tem uma facilidade de gostar das pessoas ou até de dizer que ama. Até que essa pessoa não resolva nos contrariar. Amar aquele que nos agrada é muito simples. A dificuldade está em amar o outro, aquele que precisa, que exige de nós um esforço para ser compreendido, para ser tolerado. Nós nos esquecemos que, assim como nós, os outros companheiros de existência também estão aqui para aprender.
estão aqui buscando os mesmos objetivos. Querem se livrar das mesmas mazelas. E, assim como nós, escorregam, falham. E assim como nós, precisam de segundas, terceiras, décimas chances. Mas por que será que a gente tem tanta dificuldade em aprender a amar o nosso próximo? Se nós formos pensar um pouquinho, nós vamos perceber que são muitas. São aquelas inclinações infelizes que Kardec afirmava na frase. Se nós fôssemos falar de todas as nossas mazelas infelizes, que de uma forma geral nós temos semelhantes uns aos outros, nós passaríamos aqui a semana falando. Mas nós resolvemos escolher 3, para que a gente possa refletir e verificar se essas mazelas, se essas inclinações infelizes, continuam fazendo parte do nosso dia a dia, ou se porventura, como seria o desejado, nós já começamos o trabalho de eliminação delas. A primeira que a gente destaca é a mágoa. Já ouviram falar? Não que nós espíritas nos magoemos, né? Acredito que não. Mas suponhamos que sim. O que seria a tal da mágoa? Aí é claro que a gente pede a compreensão dos profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, que teria uma explicação um pouco mais aprofundada e mais embasada. Mas o que a gente consegue notar é que a mágoa é um sentimento que nós criamos em nós mesmos, causado pela atitude, pela ação de um terceiro. Ou seja, alguém nos faz algo que nós não aceitamos. E nós entendemos que aquela atitude foi prejudicial, que aquela pessoa quis de alguma forma nos prejudicar, nos ofender, nos contrariar. E aí então, baseado na ação do outro, eu guardo esse sentimento. E começo a alimentar ele dentro de mim, no meu dia a dia. E aquelas pessoas que cultivam esse sentimento da mágoa, claro que sem perceber, sem notar, vai alimentando ele. Começa ali um trabalho de permanência desse sentimento, sendo que ela mesma é a única prejudicada. Porque aquele que causou o sentimento está tocando a vida dele. Muitas vezes ele nem percebeu o que ele fez, até porque, na maioria das vezes, não teve intenção. Mas somos nós os grandes vilões da história. E às vezes, esse sentimento ganha tanta força, tanta importância para nós, que aí ele passa do estado de mágoa para o sentimento do ódio. Nós espíritas também já esquecemos o que é isso, né? Ninguém aqui sente ódio de ninguém. Mas vamos lembrar o que seria esse ódio. Porque quando o ódio começa a fazer parte de nossas vidas, nós estamos dando passos para trás. Todo aquele esforço de realizarmos a transformação moral fica estacionado, fica parado. Porque quando eu observo, quando eu vejo alguém que eu estou cultivando esse sentimento tão daninho, tão infeliz, eu não suporto ficar perto. Eu começo a evitar os mesmos lugares que ele. Eu começo a olhar ele de forma atravessada, falar mal dele para os outros. E esse sentimento, assim como a mágoa, continua sendo alimentado por mim mesmo, porque sou eu que carrego ele. E aí, quando a gente menos espera, a gente acaba gerando um terceiro sentimento que nós não percebemos, que é o sentimento da vingança. Ah, não, peraí. Eu até posso me magoar,
Às vezes, sinto ali um leve ódiozinho de uma pessoa ou de outra, mas eu não me vingo de ninguém. Será? Quantas vezes companheiros de existência que, percebendo que fizeram algo que de alguma forma nos contrariou, nos procuram cheios de humildade, de preocupação e nos dizem: olha, acredito que eu fiz algo para você, porque você me trata diferente, você mudou, você não é mais aquela pessoa fraterna que era antes. Então, se eu fiz alguma coisa para você, por favor, me perdoe. E aí então, a gente se aproveita desse momento, sobe num pedestal e olha a pessoa bem lá de cima, dizendo assim: te perdoo, como se nós fôssemos superiores pelo simples fato de perdoar aquela falta do outro. Só que assim como nós dissemos, sim, lhe perdoo, vem aquele pensamentozinho lá na nossa consciência e a gente pensa: mas que você vai pagar, você vai. Ou então, a gente usa outra frase: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ou seja, nós não perdoamos de forma alguma. Perdoar é compreender. E quem compreende a limitação do outro, jamais teria coragem de sentenciá-lo pelos seus erros. Até porque isso cabe apenas a Deus. Quem somos nós para julgar e muito menos ainda para poder condenar alguém? E aí, a gente percebe que só nesses três sentimentos infelizes, que muitas vezes ainda nós encontramos ao nosso lado no dia a dia, o quanto isso pode dificultar a nossa caminhada para aquela transformação moral que, segundo Kardec, identifica o verdadeiro espírita. Ah, mas como será que eu faço então? Ou melhor, antes disso. A gente vai perceber que entre os três sentimentozinhos que nós falamos agora, eles compreendem ou fazem parte de um outro sentimento. Um sentimento maior. E muito mais perigoso do que esses três. Porque eles vão estar envolvidos dentro do nosso conhecidíssimo egoísmo. Ah, mas do egoísmo? Será? Será que eu sou egoísta? Lá no Livro dos Espíritos, questão 913, Kardec pergunta a espiritualidade da codificação. Dentre os vícios, ele já sabia, naturalmente, nós tínhamos muitos. Qual que se pode considerar radical? A resposta da espiritualidade, embora longa, é muito enfática. Dizem eles: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos superiores da codificação. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito. Portanto, aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. E esse finalzinho aqui deveria nos deixar muito preocupados, pois eles afirmam: ele neutraliza todas as outras qualidades. Então a gente percebe que esse tal egoísmo, aquele parente do orgulho que a gente também conhece, é um sentimento que nós precisamos nos livrar o quanto antes. Segundo os espíritos, nós devemos empenhar todos os nossos esforços nele. Mas como? O que eu faço para vencer esse egoísmo, que talvez faça parte do meu dia a dia?
A resposta é simples: caridade. Ixi, mas lá vem o rapaz falar que eu tenho que fazer caridade de novo. Eu já estou fornecendo cesta básica a uma família que eu conheço, que precisa. Eu estou doando roupas a quem não tem o que vestir, e etc, etc. Isso é caridade? Sim, também. Mas não é só isso. A caridade vai muito além disso. Segundo, nós encontramos também no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E completa: como entendia Jesus? E a resposta é muito conhecida por todos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, aquele que quer realmente caminhar na estrada da caridade precisa ser bom com todas as pessoas, inclusive com aquelas mais difíceis de conviver. Precisa compreender que o outro, como nós dissemos lá no início, está aqui para aprender como nós. E precisa aprender a perdoar. Ideal será o dia em que nós não precisarmos mais perdoar ninguém. Porque aí nós estaremos demonstrando que nós não nos ofendemos mais. E aí podemos entender que o amor começará a fazer parte do nosso dia a dia. O problema é que nós somos ainda um tanto quanto incompetentes nessa arte de amar verdadeiramente. Ah, mas eu até tento ser caridoso, eu venho nas palestras, participo de estudos, etc., mas ainda eu escorrego. É natural. Para ser caridoso, demanda esforço. Demanda gerar uma outra situação que muitas vezes as pessoas confundem, que é a tal da fé. Ah, mas eu estou aqui toda segunda-feira, eu sou uma pessoa de fé. Eu diria diferente. Você é uma pessoa religiosa. A fé é muito mais do que isso. A fé é aquilo que nos motiva a seguir adiante. Embora aconteçam os escorregões, os tropeços, é aquilo que nos impulsiona a continuar, a tentar novamente, a acreditar que é necessário fazer as mudanças. É a fé que me impulsiona no dia a dia. Segundo o Evangelho, a fé é um sentimento inato no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer, através da sua vontade ativa. Ou seja, todos nós somos capazes de fazer com que a fé cresça dentro de nós. E quando isso acontece, os problemas somem, desaparecem? Não. Mas a gente muda a forma de olhar para o problema. Na verdade, ele deixa de ser um problema porque nós encaramos os desafios como oportunidades. Oportunidades de sermos testados, de colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo e oportunidade de fazer melhor aquilo que outrora não conseguimos fazer da forma mais adequada. Ah, mas será que a minha fé ainda não é muito pequena? O que eu posso fazer para que ela cresça e crie bases mais sólidas? Segundo Allan Kardec, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, como eu busco ou eu alcanço essa fé sólida, firme? É simples.
antes de nós iniciarmos a nossa exposição, o convite foi feito a todos. A companheira que esteve aqui, ela não mediu esforço, falando das oportunidades que a casa nos oferece para adquirir conhecimento. Mas como que eu consigo adquirir conhecimento? O conhecimento, dentro da doutrina espírita, nos chega através dos estudos. E a gente encontra uma passagem lá em João, no capítulo 8, versículo 22, onde foi afirmado que, se conhecendo a verdade, nós poderíamos nos libertar. Mas libertar do quê? Das nossas mazelas, daquilo que vem nos atrapalhando nessa caminhada, das nossas manias infelizes. E é através do estudo que eu posso ir lapidando a minha forma de ser. É claro que as palestras são importantes, sem dúvida alguma, que as obras que nós encontramos na literatura espírita são fabulosas, fantásticas e colaboram muito com a gente. Mas quando eu me envolvo no estudo, naturalmente acontece uma cobrança. Cobrança íntima. Porque quando eu começo a trilhar um caminho que não é o mais adequado, o fato de eu estar envolvido com as obras e aquela lembrança constante de como deve ser a minha conduta, a minha consciência começa a me bloquear. Ela começa a me censurar. Opa, não é por aí, Júnior, o caminho. Faça diferente, você já sabe. E quando isso acontece, eu começo a ficar atento não aos erros dos outros, mas aos meus. Eu começo a sentir a verdadeira necessidade que eu tenho de mudar a minha pessoa, a minha forma de agir, e não os outros. Eu começo a perceber que o problema está em mim. E só eu tenho a capacidade de mudar. Ninguém consegue chegar até mim, abrir com uma chave e fazer os ajustes. Sou eu mesmo. E o estudo vai nos impulsionando, vai nos convidando a fazer essas mudanças em nós mesmos. E aí, quando eu me empenho nessa vontade de conhecer, de me aprofundar, eu percebo que eu vou ganhando muito mais força. Na verdade, a minha fé começa, sem dúvida alguma, se embasar. E aí eu acredito que eu sou capaz. Eu acredito que as dificuldades que Deus coloca no meu caminho não é para me castigar, pois Ele é bom. Na verdade, são situações que Ele coloca para que eu aprenda a fazer o melhor, para que eu comece a agir da forma que é necessária, para que eu comece a fazer os primeiros ensaios na arte de amar. E com a fé alimentada, eu começo naturalmente a ser mais caridoso. Porque eu enxergo nos outros a oportunidade de ser melhor. Eu entendo que aqueles companheiros, principalmente aqueles que demandam um esforço um pouco maior da minha tolerância, da minha compreensão, estão me ajudando a crescer. São ferramentas que a espiritualidade coloca para servir a eu mesmo e que antes eu não via, eu enxergava como problema. A partir do momento em que eu começo a ser mais caridoso, sem dúvida alguma, eu estou trabalhando a minha transformação moral. E quando eu começo a transformar a minha forma de ser, de pensar, eu colaboro para um mundo melhor. É aí que entra o nosso papel no mundo de regeneração, no qual nós tanto ouvimos falar que o planeta Terra está caminhando.
E quando eu entendo o verdadeiro sentido de ser espírita, sem dúvida alguma, eu estou fazendo desta oportunidade reencarnatória a melhor que eu já tive. Que Jesus nos abençoe e permita que nós sigamos em frente, ainda que às vezes tropeçando, mas que Ele possa ser o espelho, ser o apoio para que a gente se levante e siga adiante. Muita paz a vocês.